Tudo acontece, galera, no momento em que Deus quer. Por que, galera, eu tô falando isso? Porque as coisas, elas vão acontecer no momento certo. Pra quem não sabe, galera, eu vou ser pai agora. Minha mulher, ela tá com 39 semanas e 5 dias. Estamos na reta final aí para as 40 semanas. Logo, logo, meu filho vai estar comigo. Então, galera, uma coisa que eu aprendi é que as coisas acontecem no tempo certo. E às vezes tem coisas que não dá certo porque também não é para acontecer naquele momento, pode acontecer no futuro. Então, galera, eu tô falando isso porque assim, eu morei em Santa Catarina um bom tempo com a minha mulher. Quem já morou lá sabe, lá a gente se alimenta muito mal pelo fato da gente só trabalhar, não ter tempo de fazer comida. Então a gente acaba indo naquelas coisas mais fáceis, né? Que é aquelas refeições ali que a gente sabe, né? Batata frita, hambúrguer, pizza, coisas enlatadas, que não faz bem para nossa saúde. Então lá a gente estava ganhando dinheiro, a gente estava prosperando, mas a gente estava acabando com a nossa saúde de tanta besteira que a gente comia. E aí, galera, a gente lá sempre conversava que não queria ter filho, que não queria ter filho porque o mundo hoje em dia está complicado para ter filho. E a gente sabe que também a gente sempre pensa assim, né? Que a gente quer ter filho quando a gente estiver numa estabilidade boa, quando a gente tiver muito dinheiro, quando a gente estiver rico. Então, galera, às vezes isso vai demorar para acontecer e às vezes isso só vai acontecer depois que tu tiver um filho. Tem aquelas exceções, né, galera, que a gente vê aqui na internet, né, de jovens aí ficando milionários cedo, mas isso são exceções, não é a regra, né, nem todo mundo vai acontecer isso. Mas lógico, né, que filho é uma coisa que a gente tem que pensar bastante e caso aconteça a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, galera, quando a gente morava lá, a gente não pensava em ter filho por N motivos, né? Hoje em dia o mundo tá difícil, tá complicado pra gente educar, mandar pra escola. Até nas escolas a gente tem medo de mandar os nossos filhos. E nas igrejas também, né, galera? A gente sabe, a gente vê muita coisa na internet, muita informação. Informação falsa também, né? Que tem muita coisa que não acontece, mas tem muita coisa que acontece. Então, por N motivos a gente achava que não deveria ter filho. E isso foi por vários anos, né? Então aí aconteceu da gente voltar para nossa cidade aqui em Belém. Só para vocês terem uma ideia, eu moro perto do estádio do Mangueirão. Então, galera, quando é dia de jogo, isso aqui fica um caos. Dá de escutar daqui de casa os gritos da torcida. E aí passou um tempo, quando a gente chegou, a gente acabou descobrindo que a gente ia ter um filho. Mudou totalmente a nossa vida, né? A gente ficou muito mais feliz, galera. Eu garanto para vocês que hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes, pelo fato de ter uma pessoa ali que eu já amo muito, desde o dia que eu descobri. Então, galera, assim, as coisas acontecem no momento de Deus. Deus quis que a gente voltasse de lá de Santa Catarina. Quem sabe se a gente estivesse lá a gente não ia ter o nosso filho. E aqui, graças a Deus, a gente já vai ter um filho. Então, galera, às vezes a gente fica pensando assim, a gente só vai ter aquilo quando tiver uma estabilidade financeira, quando a gente tiver bem de vida. Mas isso, galera, é bem relativo, porque não é tão simples assim, né? Ter estabilidade financeira. A gente nunca vai chegar na estabilidade que a gente quer. Ninguém vai chegar na estabilidade financeira que quer. Até mesmo esses milionários que tem por aí, eles não estão na estabilidade que eles querem. Então, se a gente for pensar assim, eu tenho que ter estabilidade financeira, tenho que estar muito bem de vida para ter um filho, a gente nunca vai ter. A gente nunca vai ter um filho. E galera, outra coisa também, né, que aconteceu. Lá em Santa Catarina eu tinha bastante emprego, assim, a hora que eu quisesse sair de uma empresa e para outra, eu tinha essa possibilidade, já que
eu não tenho essa possibilidade de estar saindo de um emprego, indo para outro, porque aqui é bem complicado, é cidade grande, é concorrência. A gente sabe que na cidade eles exigem mais coisa, né? Então aqui em Belém não é diferente. Para conseguir emprego, eu estou querendo voltar para o mercado de trabalho. Está sendo difícil porque a maioria das empresas querem que a pessoa tenha nível superior, querem que tenha curso não sei do que, curso daquilo, e aí vai ficando difícil, cada vez mais difícil. Muita gente procurando emprego. Às vezes a gente vê no jornal passando que tem muitas vagas de emprego, mas na realidade não é bem assim que funciona, a gente sabe. E aqui em Belém a gente só consegue emprego por indicação. Tu pode deixar aí milhões de currículos, mas só vai conseguir emprego se tu conhecer alguém lá dentro que te indique, né? Aquele famoso peixe, né, que a gente fala. Então tem que ter aquele peixe, né, que puxe você para dentro da empresa, aquele famoso QI, quem te indique. Aqui tem que ter isso, mas enfim, né? Se a gente for pensar em todos esses motivos, galera, a gente nunca vai querer ter um filho, porque as coisas não são fáceis e nunca vai ser fácil. Mas a gente vai sempre dando jeito, a gente vai sempre se esforçando, a gente vai dando o nosso melhor para criar o filho. Eu estou numa mentalidade totalmente diferente do que eu tinha antes. E eu acho que o maior medo do pai, eu acho que o maior medo mesmo assim da gente não ter o filho, é que a gente não quer que o nosso filho passe por coisas que a gente passou quando era pequeno. E galera, ser pai é uma verdadeira faculdade e a gente aprende coisa todos os dias.